Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Gente, acordei com uma alergia no meu olho. Vocês estão vendo que o meu olho tá pequeno? Tá meio inchadinho? Porque tá coçando, vocês não têm noção. É uma alergia muito chata. E aí, tive até que tomar um antialérgico pra melhorar essa alergia que eu estava, né? Mas enfim, gente, bora trabalhar agora, né? Coloquei até uma roupa mais fresquinha hoje, que tá muito calor aqui. Hoje temos pro ateliê bolo, temos 2 bolos pra fazer, um do Sonic e um da Barbie. Eu já fiz os docinhos que estão ali, ó, estão ali. E a gente vai finalizar doces também. A gente vai finalizar 50 docinhos alcoólicos, que é de caipirinha, que é esse daqui, e de café com amarula. E eu vou finalizar eles aqui junto com vocês. Eu acho que eu nunca trouxe a finalização desse doce aqui pro canal. Que nós vamos usar aqui as ampolinhas, ó, pra colocar a bebida dentro. E eu tô muito ansiosa e eu vou gravar pra vocês todo esse processo ali de finalização desses doces, tá bom? Mas antes, pra começar nosso dia do jeito que sempre começa, guardar louça. Então eu vou guardar essa loucinha e eu já volto com vocês. Gente, já guardei aqui e eu vou começar primeiro com os brigadeiros antes de pegar pra fazer os 2 bolos, tá? O primeiro bolo é pra 12h30, mais ou menos. Eu não sei nem que horas são agora, mas ainda é cedo. E aí eu finalizo esses brigadeiros aqui rapidinho, tá? Esse daqui é um brigadeiro de limão. Eu fiz ele com aroma de limão da Fab. Ele é bem sutil, o saborzinho dele. E aí ele não vai cachaça na massa, ele vai a ampola com a cachaça, tá? E aí pra caracterizar bem aqui o sabor de caipirinha, eu passo ele no açúcar cristal. E esse daqui, ele é o de café, eu passo ele no chocolate em pó e depois vai a ampola com a marula, tá? Eu vou deixar esse daqui pra fazer por último porque ele faz muita bagunça devido ao cacau. Então eu vou começar primeiro com esse que é bem rapidinho. E são 25 unidades de cada um, então eu também termino super rápido. Bom, gente, então aqui eu peguei pra finalizar primeiro de caipirinha. E o de caipirinha, eu passo ele no açúcar cristal, porque eu acho que fica muito característico. Não sei porquê, mas acho que fica muito característico da caipirinha você ter ali o açúcar cristal em vez do refinado, tá? Então eu prefiro, acho que dá um acabamento até mais bonito pro doce também, o cristal, né, do que o refinado, então acabo passando nele mesmo, tá? Esses docinhos a gente já tinha pesado, inclusive, no vlog anterior daqui do canal, que eu já tinha pesado para poder adiantar esse processo, então aqui basicamente é só realmente finalizar com vocês, tá? Igual eu mencionei também, são poucas unidades, são só 25, então foi bem rapidinho. Esse docinho, ele ficou extremamente cremoso, igual eu tô mostrando pra vocês, e não tem segredo, gente. Boleou, jogou no açúcar, depois tirou o excesso do açúcar com a peneira, e sucesso, depois já tá finalizado basicamente, porque o charme desse brigadeiro alcoólico é justamente a ampola, tá? Se eu fosse fazer um brigadeiro apenas de limão, eu usaria uma quantidade maior de aroma da Fab de limão para poder deixar o sabor de limão ainda mais presente. Mas como a gente queria um brigadeiro que tivesse o equilíbrio do sabor de limão e da cachaça, né, que são 2 sabores que ficariam ali presentes, então eu coloquei uma quantidade de aroma para depois a gente finalizar ali com a ampola de cachaça, tá bom? Então se você for fazer só um de limão, tenta deixar o sabor ainda mais presente usando o aroma de limão da Fab. E aqui basicamente foi uma base de brigadeiro simples, tá? Leite condensado, creme de leite, o aroma de limão e uma gotinha do corante verde-limão também da Fab para deixar essa coloração um pouquinho mais verde-limão realmente, sabe? Não aquele brigadeiro mais branquinho. Nesse momento você também pode colocar no açúcar um pouquinho de raspa de limão para aromatizar ainda mais e remeter ainda mais a caipirinha também. Eu particularmente não gosto, gente, porque eu acho raspa de limão muito suspeito. Ao mesmo tempo que ela pode dar ali o cheiro, né, aquele aroma gostoso, até no paladar mesmo, qualquer coisinha que você raspar ali, aquela parte mais branquinha, pode amargar. Então, eu acho que eu fico com mais medo de amargar do que dar esse toque um pouquinho mais saborizado, sabe? Então, eu prefiro não colocar. E aqui, gente, é o seguinte, se não fosse a ampola de cachaça, que fica mais característico para um brigadeiro de caipirinha de limão, você poderia estar oferecendo para o seu cliente só o brigadeiro de limão com o carimbo temático para poder fazer a decoração do seu docinho, né? Então, tipo, nesse brigadeiro aqui, dá pra você utilizar também a decoração com os carimbos temáticos. Então, depois de bolear eles e passar ali no açúcar cristal, eu venho ali finalizando aqueles outros. Mas, gente, uma dica pra vocês, quando você tá trabalhando com docinho que
que leva como confeito o açúcar cristal é o seguinte, algumas pessoas já relataram, inclusive nos vídeos aqui do meu canal e tudo mais, quando eu faço doce assim, ele fica melado, eu não sei o que acontece, porque ele fica melado, não fica legal o docinho, e o que acontece é o seguinte, gente, doce que vai açúcar cristal como confeito não pode ir na geladeira, tá? Por quê? Porque esse açúcar em contato com a umidade da geladeira, ele vai melar, né? Então é justamente a geladeira que acaba ocasionando isso do seu docinho ele ficar melado quando o confeito é de açúcar. Também um outro ponto que interfere é o seguinte, é você bolear essa segunda vez, né? Geralmente a gente faz essa segunda boleada para deixar o brigadeiro mais redondinho. E tudo bem, tá? Só que quando o assunto é brigadeiro com confeito de açúcar, você tem que tentar entrar em contato o mínimo não, o máximo possível com ele, sabe? Então você não vai ficar ali alisando o brigadeiro, enrolando, porque aí o calor da sua mão, de tanto você manusear esse brigadeiro com açúcar, vai também fazer com que derreta esse seu açúcar, tá? Então ali, gente, tenta bolear o mínimo possível nessa segunda boleada que você for fazer, tá? É o segredo para você não ter esse brigadeiro todo melado. E aqui, gente, como eu já tinha boleado, finalizado ele no açúcar, eu já vim colocando aqui nas minhas forminhas. A forminha que eu utilizo é a número 5, ela é impermeável, então ela é marrom tanto dentro quanto fora. Sou apaixonada nessa forminha, só jogar na Shopee que vocês encontram a forminha, tá? E ela é a número 5 e a pétala que eu utilizo é a número 7. E aí eu vim colocando já os brigadeiros aí dentro das forminhas e depois eu já vim arrumando na minha caixa. Como eram 50 unidades de doce, eu utilizei a caixa 25 por 25, que cabem exatamente 49 docinhos, gente. E aí o docinho que fica pendente, às vezes eu coloco ele dentro da caixa junto com os outros, quando eu consigo, né, quando não tem pitanga, ou até mesmo uma bebidinha no brigadeiro eu consigo colocar, senão eu coloco na unidade à parte em cima, na tampa. Bom, gente, eu já finalizei aqui os docinhos, e assim que eu ponho aqui na caixa, eu já vou finalizar com a ampola, porque se eu espero muito, ele cria uma camadinha aqui por cima e vai craquelar, e na hora da gente colocar a ampolinha, ele não vai ficar com acabamento legal, tá? Ele vai ficar meio craquelado. Então aqui você tem várias opções, você pode trabalhar, por exemplo, com cachaça da sua escolha, né, conforme o valor da cachaça que você utilizar, vai interferir no valor final ali do seu doce, tá? Então você pode usar 51, pode usar velho barreiro, que é a que eu utilizo, tem várias outras cachaças que você consegue utilizar pra fazer o docinho de caipirinha, né? Então fica a seu critério você decidir qual é a cachaça que você vai utilizar. Aqui eu tô utilizando a velho barreiro mesmo. E aqui é o seguinte, eu comprei essas ampolinhas aqui, ela é de meio ml, tá? 0,5, meio ml. Só que eu comprei errado, né, gente? Dá pra ver que ela tem essa pipeta muito comprida, ó. Deixa eu focar melhor pra vocês aqui. Ela tem essa parte aqui que é muito comprida, tá vendo? Geralmente elas vêm até que assim, ó, mais ou menos, desse tamanho. E aí eu acabei comprando, não me atentei na hora e veio com esse trem desse tamanho aqui. Então, eu nunca trabalhei com ela desse tamanho, eu vou ter que fazer o corte. Só que aqui na ponta, tá vendo que ela é bem curtinha, ó, ela é bem pequenininha. Se eu cortar aqui, ela vai ficar muito maior. Então eu vou primeiro fazer um teste pra ver aqui como que vai ficar o acabamento, se eu encho ela inteira assim e depois eu corto, ou se eu corto pra depois encher aqui a nossa ampola, tá? Não sei se deu pra vocês entenderem, eu acho que sim, mas eu vou fazer um aqui com vocês e aí vocês vão conseguir ter uma noção melhor. Pra gente poder encher as ampolas tranquilamente, é legal você pegar algum recipiente que você consiga, tipo, deitar ela, sabe? Tipo aqui assim, ó. Tá vendo que ela tá deitadinha? Que tá molhada é água, tá? Mas que você consiga deitar a ampola pra você conseguir encher ela. Então eu vou fazer o teste primeiro com essa panelinha da Blue Star. Se não der certo, eu passo pra outro recipiente maiorzinho, tá? E eu comprei as ampolas no Mercado Livre, geralmente onde eu encontro com maior custo-benefício, que fica com um valor melhor, tá bom? Então aqui eu coloco o velho, eu só vou fazer 25 unidades, gente, mas eu encho assim e depois eu passo pra garrafa que sobrar. Essa parte eu não vou nem fazer ela narrada, porque eu quero fazer junto com vocês. Ó, peguei a ampolinha, aí eu vou mergulhar ela aqui, eu não cortei ainda, tá vendo, ó? Ela ainda tá com um cabinho bem comprido, porque eu quero fazer um teste pra ver se fica mais fácil dessa forma ou não, ó. Tá vendo? Conforme você vai apertando, vai enchendo a ampola, tá? E aí depois pra você, o cliente na hora de comer, ele vai apertar essa ampolinha aqui no brigadeiro e vai sair a cachaça no brigadeiro. Eu fiz dessa forma, mas eu vou cortar a ampolinha aqui pra ver se fica melhor. Uma dica também é você sempre ter um papel do lado pra você ir secando essa ampola, tá? Porque conforme você vai colocando a cachaça dentro, o líquido dentro, ela vai molhando. E aí pra não molhar no seu brigadeiro, você vai secando ela antes de colocar no seu brigadeiro, tá? Então aqui, deixa eu dar uma secada. Eu vou cortar essa ponta dela
Vou até cortar aqui. Geralmente você não precisa cortar, tá, gente? Vai estar precisando cortar porque, igual eu falei pra vocês, eu comprei o tamanho errado. Então eu vou precisar fazer esse corte. 2 chunchadas aqui, ó, na cachaça. E ela basicamente já enche, ó. Tá vendo? Ai, não tá focando pra vocês. Calma aí que vai focar. Ó, eu apertei 2 vezes e já encheu aqui a minha ampola, ó. Ela não cai, tá vendo? Ela se mantém aqui. E aí depois você só vai colocar no seu brigadeiro. E aí aqui, ó, na hora de colocar no brigadeiro é só você pegar e pressionar dentro dele. Olha só, gente, que graça que não fica. Eu adoro esse tipo de brigadeiro. Você pode trabalhar com qualquer outro sabor, tá? Eu vou fazer mais um aqui pra vocês verem junto comigo, mais devagarinho. Ó, então eu vou cortar, tá? Se você comprar ela do tamanho certo, já você nem precisa cortar. Eu não cortei antes porque eu não sabia se ia ficar bom ou não ele cortado, então eu decidi fazer isso na hora mesmo. Aí você vai colocar aqui, ó, vai pressionar 2 vezes, ó, 1, 2, e aí ele já vai ter enchido. Depois você passa aqui só pra dar uma secada na ampola, pra não molhar seu brigadeiro. E ele já tá cheio, tá vendo? E aí depois aqui é só você colocar no brigadeiro. Pronto. Ó, você só enfia. Aí eu sempre gosto de deixar tudo padronizado, tipo, tudo pro mesmo ladinho, sabe? Tudo pro lado direito, pro lado esquerdo, ou em cima ele reto. Aí você faz da forma que você preferir, mas eu gosto ele assim, ó, mais pro ladinho. E fica sensacional. Gente, esse aqui é o resultado, ó, com as ampolinhas, tá vendo? Tá bem brilhoso aí pra vocês esse daqui, né? Ó, como se ele tivesse melado, mas ó, até encostar aqui, ó. Não tá não, tá vendo? Ele tá bem sequinho. Acho que é só o brilho mesmo que tá batendo ali. E aí ele ficou assim, ó, com as ampolinhas, com a cachaçinha, tá vendo? Ó, o resultado. E agora eu vou finalizar o de café. Gente, a minha massa do brigadeiro de café eu já tinha feito, porém eu não tinha porcionado ela ainda, então eu peguei pra porcionar aqui agora com vocês. Essa massa não tem no canal, ela é exclusiva do meu e-book, que é o ABC do Brigadeiro, então eu ensino pra você que é minha aluna do e-book. Eu vou deixar, inclusive, o e-book na descrição do vídeo pra você que tem interesse em se tornar uma aluna e tudo mais. Dentro dele eu te ensino várias opções de brigadeiro pra você poder vender, viver até mesmo dos brigadeiros, né? Fala até sobre armazenamento, validade, enfim, é um e-book bem completinho. Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui pra vocês. E esse brigadeiro de café vocês encontram dentro do e-book, tá bom? Então eu vim pesando ele aqui, eu fiz com um brigadeiro de 15 gramas de massa. Então tanto esse de caipirinha como o de café foram com uns docinhos com peso de 15 gramas, tá? E aí, depois que eu porcionei aqui, eu vim finalizar eles. E os de café eu finalizo normalmente, que é no chocolate em pó. Independente da porcentagem, tá, gente? Eu utilizo o que geralmente eu utilizo nos bolos, que é o 50% mesmo. E aí você vai finalizar
finalizar os brigadeiros igual, né? Se você quiser, inclusive, por exemplo, fazer o brigadeiro só de café, sem ser café com amarula, aí nesse momento você vai finalizar ele dessa forma e pode personalizar também com os carimbos, né? Mas como que não era o caso, eu só peguei pra finalizar ele normalmente mesmo e depois finalizar com a ampola de bebida. E eu devo ressaltar aqui pra vocês que eu sou completamente apaixonada nesse brigadeiro de café, é um dos meus preferidos da vida, gente, ele é muito gostoso. E aqui o processo de finalização dele basicamente é a mesma coisa também, tá? A gente passa no chocolate em pó, tira o excesso e evita ao máximo bolear ele pra você não passar umidade da sua mão para o chocolate em pó e ele ficar aquele docinho meio marcado, sabe? Meio suado. Depois aqui, gente, eu já peguei também pra passar os nossos brigadeiros pras forminhas tradicionais, tá? E aqui eu tento dar essa segunda boleada o mínimo possível nele também. Tem que ficar tomando cuidado com esse brigadeiro quando o confeito é com cacau, porque é super delicado. Eu acho até mais delicado do que o confeito de açúcar, sabe? Primeiro, porque faz uma mega de uma bagunça, e segundo, que ele tem esse ponto de qualquer coisinha úmida passa pro brigadeiro. Se sua mão tiver um pouquinho úmida, o brigadeiro vai ficar com a textura estranha. Então, assim, é super chatinho, sabe? Mas aí depois eu fui finalizando, também já passei aqui pra dentro da minha caixa, né? Como tinha a ampola de bebida nesse brigadeiro, eu tive que mandar a única unidade que fica, né, pra formar 50 docinhos, eu não coloquei já em cima da caixa, dentro no caso, né? Eu tive que colocar ela na parte de cima mesmo, pra poder ficar mais fácil. Depois eu fiquei com medo de bater e sair a ampola do lugar, enfim. Então aí no vídeo só tinham 49 unidades. E aqui eu peguei depois a nossa marula, né, o nosso licor, pra poder encher as pipetinhas, pipetinha é estranho o nome, né, mas as ampolinhas, na verdade. E aqui, gente, eu uso o licor tradicional, mas fica muito legal de você trabalhar outros sabores também. Por exemplo, eu vou fazer um brigadeiro de café com licor de maracujá ou licor de chocolate, sabe? Então dá pra você oferecer algumas outras opções pros seus clientes. Só tem que ver se vai ser vantajoso pra você, né? Se faz sentido, porque assim, quanto mais variedade você tem no seu cardápio, mais itens você vai ter que ter no seu estoque. Então, por exemplo, aqui eu utilizo só a cachaça no brigadeiro de caipirinha. Se eu fosse ali colocar, sei lá, um licor de maracujá, no da caipirinha, por exemplo, eu teria que ter também o licor de maracujá. Então, assim, é um cardápio mais amplo, porém, você tem que ter os ingredientes mais amplos, que muitas vezes também não faz muita questão, muita noção, tipo, vantagem de ter, sabe? E aí eu fui enchendo as minhas ampolinhas e percebam que eu tirei um brigadeiro ali porque a ampola deu uma vazadinha. E quando vaza no brigadeiro de café, fica feio, porque fica úmido. Então eu troquei o brigadeiro e aquele brigadeiro ali, eu obviamente fiz o teste de qualidade pra mostrar pra vocês como que a gente consome, né? Então você vai levantando a ampola e vai pressionando ela pra todo esse licor ficar dentro do seu brigadeiro. E aí ele sai assim, ó, tudo de dentro da ampola. E aí quando você morde, você fica ali ainda com aquele licor um pouquinho dentro do brigadeiro, sabe? Que fica bem saboroso de você conseguir sentir a parte do café com o teor alcoólico e tudo mais. E vale lembrar que por ser um brigadeiro alcoólico, não é recomendado para menores de 18 anos, não é mesmo? Então sempre deixem isso o mais claro possível no cardápio de vocês, que contém álcool, gente, para o cliente saber exatamente o que ele tá encomendando, tá? Eu peguei pra finalizar esses docinhos aí, depois eu não gravei nenhuma parte do videozinho, e depois vocês vão ver que eu já comecei a decorar um bolo, mas depois no final eu vou mostrar melhor, né, mais certinho o resultado dos docinhos pra vocês, tá bom? Porque eu finalizei aqui, eu já peguei o bolo pra poder finalizar também. E, gente, esse bolo era um bolo de 20 centímetros de diâmetro, com a massa de baunilha e o recheio de ninho com morango. Eu falei baunilha dando ênfase, porque a baunilha, no caso, a minha baunilha estava aqui do meu lado, e sempre que eu falo baunilha, ela olha pra minha cara, tipo, o que você está me chamando? Mas não estava me referindo a ela, obviamente. E, gente, gravei pra vocês aí, pra vocês verem como a massa, ela fica bem molhadinha, bem úmida, e mesmo assim ainda não perde a estrutura do bolo. Essa massa que eu tô utilizando é a Pão de Ló de baunilha 2.0 de dentro da Escola dos Bolos, que é o meu curso online, tá bom? Eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser se tornar uma aluna da escola. Então, depois que eu mostrei pra vocês aí de pertinho como que ficou a massa, eu já tinha esse chantilly que eu utilizei, gente, em um bolo do dia anterior. E como eu já ia utilizar a corzinha rosa no bolo desse dia também, então eu decidi guardar, tá? Então, quando é assim, quando acaba sobrando um pouquinho de chantilly, eu acabo guardando, porque eu sei que eu já vou utilizar no dia seguinte. Mas se sobra chantilly, eu acabo não utilizando em nenhum bolo
recentemente, você pode congelar o chantilly tingido, tá? E aí você pode congelar ele até durante 30 dias. Mas no caso, como eu já sabia que eu ia utilizar, eu deixei na geladeira mesmo. E depois no dia seguinte eu só dei uma manuseada nele ali. Nem precisei hidratar, porque ele já estava certinho hidratado. E o chantilly que eu tô utilizando é o Amélia Supreme, tá bom? Então ele já fica ali no ponto que a gente precisa trabalhar. E aí aqui eu utilizei os corantes na cor pink e na cor rosa, Soft Gel da Fab. Aí eu fiz aqui a pré-camada nesse nosso bolo com o mesmo rosinha. E depois eu vim aplicando esse nosso chantilly nesse nosso bolo, tá? Esse bolo, ele ia ser um glow cake, ou seja, era um bolo todo trabalhado com glitter. E quando a gente vai trabalhar com um bolo glow cake, o legal que você faz, que você precisa fazer, na verdade, é você fazer o chantilly o mais próximo possível da cor do bolo que você vai utilizar. Isso te ajuda, gente, a tampar qualquer imperfeição que possa aparecer ali no seu bolo, já que vai estar com o mesmo tom, e te ajuda também a utilizar menos glitter, né? Então, por exemplo, se eu fosse aqui aplicar um chantilly branco e depois eu colocasse o glitter rosa por cima, eu ia precisar de muito glitter para poder tampar todo esse chantilly branco que eu coloquei embaixo, entendeu? Então, o legal é sempre você tentar trabalhar com a cor do chantilly bem próxima da cor do glitter que você vai utilizar. Não precisa ser exatamente o mesmo tom, a mesma cor, mas é importante ali pelo menos ser o mesmo tom, entendeu? Tipo assim, azul com azul, verde com chantilly verde, amarelo com chantilly amarelo, pra te ajudar a economizar ali esse produto, né, esse glitter, e também não deixar nenhuma falhinha aparente. Então, depois que eu apliquei todo o chantilly no bolo, eu vim alisando primeiramente a lateral e depois eu alisei aqui na parte de cima, né? Geralmente eu sempre começo com a parte de cima, mas como não tinha muito chantilly em cima, eu fiquei com medo de não tampar e ia ficar aparecendo a minha massa. Então eu acabei pegando aí mesmo a parte da lateral e depois o chantilly que saiu da lateral eu joguei na parte de cima. E aí depois alisei em cima, alisei na lateral novamente e vim fazendo esse processo aí até a gente ter o resultado que eu precisava, né, que era um lisinho. E por mais que a gente fosse colocar o glitter, né, nem precisava de deixar um liso perfeito, porque o glitter, ele meio que esconde, né, a textura que você colocou embaixo. Mas mesmo assim eu quis deixar ele o mais lisinho possível e com o acabamento da quina também. Gente, já alisei o bolinho aqui, ó. E agora eu preparei aqui embaixo, coloquei um papel manteiga, sequei bem a pia, né? Coloquei o papel manteiga pra gente poder trabalhar com brilho, porque esse aqui é um glow cake. Então, com o papel manteiga embaixo, a gente consegue depois reutilizar o glitter que cai. Aqui eu separei 3 glitters, tá? Que é o Pink da Fab, que é... O glitter, na verdade, é a submarca da Fab, tá bom? Então, temos aqui o Pink, eu separei 2, e separei o Pink holográfico também, se precisar eu jogar por cima, tá? E aí, aqui eu vou utilizar o borrifador da Blue Star, tá bom? Todo um negócio trabalhado aqui no Pink, né? Meu copo da Barbie aqui, enfim, bora lá agora gliterinar este bolo. Bom, gente, então nessa parte aqui é a parte que eu gosto de fazer com o maior calma possível, porque é uma parte que se você faz, tipo, digamos que vai gliterinar um bolo todo assim, correndo, você acaba destruindo até muito mais glitter, porque você vai bombear a bombinha ali com tanta força que você vai, tipo, borrifar mais glitter do que devia, entendeu? Então, assim, na paz do Senhor, vocês vão tranquilinho fazendo esse processo, coloca o glitter dentro da sua bombinha. Aqui eu acabei misturando um pouquinho de 2 glitters, que foi um pouquinho do Pink, né, que eu tinha mostrado pra vocês, e um pouquinho também do Pink holográfico. E aqui eu tô utilizando a bombinha da Blue Star com o caninho, tá? Dependendo do glitter que você for utilizar, ele pode ser muito grosso, e se você for utilizar a bombinha junto com o caninho, pode entupir. Então, presta atenção nisso. Eu só uso a bombinha com o caninho porque eu utilizo os glitters da Fab, que são fininhos e não entopem a bombinha. Até porque a bombinha faz com que você utilize menos glitter, né? O desperdício de glitter é menor do que se você estiver utilizando ali a bombinha sem o caninho. E caso você opte em utilizar a bombinha sem um caninho, você basicamente vai tirar esse caninho rosa, não, esse caninho transparente que tem dentro da bombinha e você vai virar
a sua bombinha, tá? Não vai ficar lá em pezinho assim, você vai ter que virar ela pra que o glitter consiga descer. E aí, consequentemente, acaba indo ali uma quantidade de glitter maior do que você utilizaria se você utiliza a bombinha com o caninho, tá, gente? Então, por isso que eu acabo preferindo mesmo, é questão de desperdício, né, de você utilizar uma quantidade de glitter desnecessária e acabar perdendo, né? Então, até um ponto legal é você sempre forrar também, quando vai fazer glow cake, sempre forrar aqui a sua bancada e tudo mais, para que você consiga manusear o glitter ali e depois ainda possa ser que consiga reutilizar ele, né, se ele não tá sujo, obviamente, tipo, se caiu em cima do papel manteiga, né, aí dá pra você utilizar de novo, ou se ele não tá molhado, e aí você consegue ter até um controle melhor do glitter aí que você aplica no bolo, tá? Gente, já finalizei o bolo aqui com glitter, na verdade, né? E aí eu já pego pra limpar a bagunça, porque glitter suja tudo. Então eu já limpei aqui, já tirei tudo aqui, falta só a louça pra lavar, mas eu já vou fazer isso daqui a pouco. Porque agora vamos finalizar aqui com um topo de bolo. E olha só que legal, aqui a letra da escrita do nome do Thiago tá bem próximo com o tom do glitter do bolo. Olha só que legal. E aí agora eu vou finalizar aqui com o topo nesse nosso bolinho. Gente, esses topos de bolo, todos eles são terceirizados, não sou eu quem faço, né? Eu pego de uma fornecedora. Várias pessoas acabam trabalhando com um topo de bolo personalizado e tudo mais. Eu sempre acabo tendo uma fixa, né? E aí eu pego o modelo que o cliente gostaria, peço um orçamento e aí o orçamento que ela me passa baseado no topo é o que eu encaminho pro cliente em si. Eu não coloco nenhum valor adicional em cima do produto, né? Em relação ao topo, é realmente só o valor que ela me passa. E aí os topos ficam na casa ali, tipo, de 22, esse, se não me engano, esse da Barbie, se não me engano, ficou R$30 e por aí vai. Gente, coloquei o bolo na geladeira que eu vou tirar umas fotos dele, mas antes eu quero mostrar pra vocês esses docinhos que a gente finalizou no vídeo anterior aqui do canal, inclusive. Aqui eu usei o ejetor bonequinha da Blue Star, que tem aqui a silhueta da Barbie, tem a bolsinha, o sapato, tinha também o perfume, mas eu não quis colocar. E aí ficou assim, e aí esse cliente ele pediu os brigadeiros, né, aqui são na verdade brigadeiro de moranguinho, 50 unidades, e aqui são 50 de brigadeiro tradicional. Esses daqui na verdade já estão finalizados, eu só vou tirar umas fotos dele e finalizar a embalagem, né, colocar aqui em cima e tudo mais, o cartãozinho, e aí depois a gente já pega pra finalizar o bolo na embalagem. Ó, gente, aqui agora dá pra vocês verem melhor nosso bolinho, o resultado final, ó. Aqui com glitter... puxei bem o R aqui agora, né? Mas, enfim, coloquei a Barbiezinha aqui na frente, o topo. E ficou assim, deixa eu dar um zoom a menos pra vocês verem. O que vocês acharam do nosso bolo? Me conta aqui. Eu adorei, bem glitterinado, adoro um glitterzinho. Agora eu vou embalar ele, né? Vou tirar as fotos e vou embalar.
Gente, depois que eu finalizei o da Barbie, eu já peguei outro bolinho pra poder finalizar também, que era o do Sonic. Aqui eu já tava com a minha cake board, nesse caso era uma de papelão, porque as minhas menorzinhas não tinham chegado ainda, só tinha as grandes, né? Aí eu passei um pouquinho de brigadeiro e virei esse meu bolinho aí nessa forma, né, nesse meu cake board. Esse bolo é um bolo de 11 centímetros com massa de baunilha e o recheio era de mousse de maracujá. E isso daí eu tinha feito a contenção com o próprio chantilly, tá? E aí eu desvirei ele ali no meu cake board, mas depois eu achei necessário fazer uma segunda desvirada, digamos assim, sabe? E manter ele com a forma tradicional que ele tinha prensado o bolo. Então eu quis desvirar ele novamente. Aí eu fiz esse processo de desvirar. Depois eu passei a minha espátula ali na lateral só pra poder dar uma acertadinha ali nessa questão do chantilly que a gente tinha feito a nossa barreira de contenção. E depois aqui, gente, eu peguei aqui alguns caninhos, esses daí são conhecidos como pega-balão, na verdade, pra poder colocar no meu bolo. Eu geralmente não coloco essa estrutura assim em bolo, né, os meus bolos eles sempre são bem firminhos e não necessitam mesmo que eles vão ser transportados pra longe. Porém, gente, como esse bolo é um bolo de 11 centímetros, eu sempre gosto de deixar a maior segurança possível nele, porque o bolinho de 11 centímetros ele é bem frágil, sabe? E ainda mais por ser um recheio de mousse e o cliente ele só iria consumir esse bolo no dia seguinte, então eu quis deixar ele o mais firme possível para não acontecer realmente ali nenhum desacerto, digamos assim, com esse bolo, sabe? E aqui, gente, eu já tava mostrando pra vocês a coloração que eu ia utilizar nesse bolo, que era o azul royal da Fab, que é o lançamento de soft gel deles, e o azul tradicional também da Fab, tá, gente? O azul royal fica a coisa mais linda, e eu sou apaixonada em misturar os dois, porque eu achei que fica bem com a tonalidade ali meio que de Sonic, sabe? E percebam uma curiosidade nessa decoração, que era o seguinte, eu não fiz a pré-camada desse bolo, eu sempre falo pra vocês que em todo bolo eu faço a pré-camada. Nessa decoração, eu tava fazendo a decoração muito rápida, porque, gente, tava caindo o mundo aqui de chuva, e eu fiquei com muito medo de acabar a luz, porque a luz já tinha piscado algumas vezes. Então, assim, esse bolo, eu decorei ele em tempo recorde, assim, eu nem tive tempo de pensar o que eu tava fazendo, porque se acabasse a luz, eu tava lascada, tanto que eu não ia conseguir, dessa parte de gerar aqui pra vocês, né, o conteúdo, essa parte do meu trabalho com o YouTube, de mostrar e ser fiel realmente mostrando todo o passo a passo pra vocês, quanto também ia me dificultar na hora de entregar um bom trabalho pro meu cliente, né, um bom resultado devido à falta de luz. E, gente, decorar bolo no escuro ou à base de luz de celular é péssimo, porque você não consegue ter noção de nada do que você tá fazendo ali, né. Então, eu decorei esse bolo muito correndo, não parece, mas eu estava muito correndo na hora, porque eu estava com medo de acabar a luz. E aí, na correria, eu acabei aplicando o chantilly e eu esqueci da minha pré-camada. Eu falei assim, meu Deus do céu. Assim, não é que vai ser o fim do mundo se eu não tivesse feito a pré-camada, sabe? Mas eu sempre falo pra vocês que eu não gosto, porque eu sinto mais dificuldade em decorar o bolo sem a pré-camada do que com a pré-camada, pra vocês terem noção. E aí você fica com aquele medo, né, de tipo assim, ah, eu passei a espátula, pode vir algum farelinho de bolo ali na minha decoração, ou alguma coisa do tipo. Então você acaba tendo uma atenção redobrada no bolo, sem a pré-camada, sabe? E ainda mais pelo fato desse bolo ele dormir na geladeira e ser consumido só no dia seguinte, eu queria muito ter feito. Porém, não deu pra fazer porque eu esqueci. Quando eu fui ver, eu já tinha aplicado o chantilly do bolo, não ia tirar só pra fazer a pré-camada. E aí deu certo, no final vocês vão ver que rolou mesmo assim, né, até porque, não é o fim do mundo igual eu falei pra vocês. E aí eu vim alisando esse meu bolo, tá, eu alisei primeiro ali a parte de cima, depois eu vim alisando a lateral, percebam que eu tô até mais devagar com a espátula, justamente porque eu estava com medo de arrancar mais chantilly e sair o farelo ali, aparecer o farelo e tudo mais. E gente, esse kickboard, como ele é metalizado, ele parece que bate o reflexo do bolo e aparenta muito que o bolo tá torto, agora que eu tô vendo pra vocês. E dá até uma agonia, parece que, tipo, ele tá meio estranho na parte de baixo, ele tá realmente torto. E na verdade não, ele tava, tipo, normal. Eu acho que é realmente só essa parte de bater, sabe? Essa iluminação, principalmente daqui da minha pia mesmo, né? Do LED. E dá muita sensação de, tipo, de iluminação no bolo, sabe? Mas por fim vocês vão ver que ele ficou tranquilíssimo, tá? Não teve nada de torto aí, era realmente, acho que uma ilusão de ótica pra vocês.
E, gente, depois que eu alisei o bolo, ele ficou assim, eu fiz um espiral na parte de cima, mantive ali a quina bem delicada mesmo, igual tava na inspiração, aí chegou na hora da gente colocar o topo, tá? O topo foi basicamente só a carinha do Sonic, assim mesmo, então foi bem rapidinho, e graças a Deus deu tempo de finalizar esse bolo sem que acabasse a luz, porque eu tava morrendo de medo. E foi super tranquilo depois pra poder colocar o topo, foi só encaixando as peças ali e montar ele pra deixar tudo certinho ali depois pro cliente retirar. Gente, eu já finalizei a produção, eu estou com uma mega de uma alergia. Acho que dá pra ver pela minha cara inchada, o olho inchado e a voz. Nossa, meu olho tá muito... Ó, esse do lado direito aqui tá coçando muito. Então eu vou finalizar aqui a produção com vocês, o vídeo. Eu não consegui gravar ele... Ai, meu Deus. Eu não consegui gravar na hora que eu tava embalando o bolo e tudo mais detalhado, gente. Porque começou uma chuva tão forte aqui em casa que eu quis finalizar isso logo porque eu fiquei com medo de acabar a luz. E aí lascou tudo se acabasse a luz, né? Mas, então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.